Olá pessoal, boa noite, boa noite. Iniciamos aqui a nossa transmissão. Como de costume, nós vamos fazer aqui uma leitura. Hoje nós vamos ler a obra Sinal Verde, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Bem, vamos ver aqui hoje a lição 27. Perante os outros. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Né? Essa obra é uma obra preciosa, minha gente. Bem, então aqui inspirados pelas palavras aí do nosso querido André Luiz através das mãos santificadas de Chico Xavier, é que nós vamos convidar a todos para que nesses instantes possamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, esse mestre amado e tão querido, que no decorrer das nossas existências tem guiado e protegido a cada um de nós, pedindo que nesta noite possa inspirar a nossa amiga Daniele, a fim de que nos traga palavras que venham ao encontro das necessidades do nosso coração, palavras que elevem o nosso ânimo. Pedimos humildemente que as equipes espirituais do Lar Assistencial Maria de Nazaré, Lamana, possa visitar os nossos lares e encontrar ambiente favorável para o nosso tratamento. Vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, a fim de receber o tratamento que necessitamos. Todos nós que estamos em tratamento, que tenhamos essa vontade, essa certeza de que seremos auxiliados. E assim, Senhor, pedimos para iniciar as nossas atividades desta noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Bem, meus queridos, só relembrando então que o nosso passe agora está sendo sempre no final, né, do nosso encontro. Deixa eu ler aqui, tem uma mensagem aqui da Juliana. Risos. Ô Alex, boa noite. Teve uma vez que entrei e esqueci de colocar para não acontecer novamente. Sou sempre a primeira. Ela está justificando aqui que ela se perdeu uma vez, então agora ela é a primeira. Muito bom ser a primeira, né? Vamos lá então, gente. Vamos chamar a nossa querida amiga aqui. Oi, Danizinha, tudo bem? Oi, amor, tudo jóia? Como é bom Você estar aqui. agora, você agora recebeu um novo nome, tá? Garota Sorriso. Ah, eu Concorrente adorei. direta. Você é concorrente direta da nossa amiga Lúcia. Eu imaginei que era ela. Olha, você ser concorrente da Lúcia não é fácil, não, tá? Minha querida, muito obrigado por estar aqui. Te desejo aí votos de muita inspiração para a nossa noite, tá bom? Amém, Vamos eu que combinar, agradeço. vamos combinar daquele jeito. Quando faltar 5 minutos, eu apareço na tela, fico um pouquinho e saio de novo, tá bom? Até Combinado. breve. Obrigada, querido. Gente, que felicidade em estar aqui mais uma vez. Começando um ano que se inicia nesse primeiro mês desse ano que nos traz novas esperanças, que nos enche de luz e com a esperança de que já já vamos estar novamente na nossa casa juntos, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa se beijar, livres de tudo isso. Mas com a certeza também de que nada acontece por acaso, de que a gente precisava desse tempo para a gente poder realmente dar valor ao que precisa ser dado valor. 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano muito valoroso, para que a gente possa refletir, para que a gente pudesse se reinventar, para que a gente pudesse aprender, né? A gente vivia numa loucura
onde a correria do dia a dia muitas vezes não nos levava a perceber o quão valoroso é a nossa vida, o quanto que é valoroso a gente ter um ar para respirar, o quanto que é valoroso estar perto de pessoas amadas, de pessoas que nos colocam para cima, o quanto é valoroso um abraço, né? E aí a gente inicia 2021 cheio de esperança, que 2020 tinha sido só uma pausa para que a gente possa refletir sobre tudo isso, né? E fico muito feliz em estar aqui mais uma vez, que a gente vai se aproximando do jeito que dá, por enquanto. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E esse capítulo ele é tão valioso, ele é valioso porque ele nos faz refletir sobre muitas coisas. A primeira reflexão que a gente tem que fazer é sempre a interpretação do título, né? O que o título nos leva? Qual a reflexão que ele nos leva? Então, quando a gente lê que a vossa mão direita, vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a gente tem que prestar atenção em duas máximas, que são a caridade e o orgulho. Duas coisas tão distantes, né? Como falar de caridade e falar de orgulho. Elas são contrárias, né? Mas quando a gente vai ler o capítulo, a gente percebe que muitas vezes, muitos de nós coligam as duas. E aí a gente vai entrando, quando a gente faz essa interpretação, a gente começa a fazer reflexões. Reflexões sobre como a gente está aplicando o Evangelho no nosso dia a dia. E a primeira pergunta que eu faço para a gente poder começar a refletir é: de que forma que nós estamos vivenciando os ensinamentos do Cristo? Nós estamos vivendo de forma verdadeira, tentando de fato uma transformação interna, uma transformação verdadeira? Ou a gente vive de uma forma com que a gente, uma forma superficial, que a gente vivencia uma pseudo-transformação? Porque muitas vezes a gente fala de evolução, de que é preciso fazer a reforma íntima, de que é preciso que a gente se conheça, que é preciso dar passos a mais na nossa evolução espiritual. A gente fala sempre do tanto que é valioso essa nossa encarnação, porque foi mais uma chance que nós tivemos de reparar os nossos erros, que nós temos a cada dia, de reparar os nossos erros, de reparar as nossas imperfeições. E aí eu começo a fazer essas reflexões de que a gente está vivendo de uma forma verdadeira, a gente vive de fato uma verdadeira transformação, ou a gente está vivendo uma pseudo-transformação, de eu quero mudar, mas não tanto assim. E aí me leva a outros questionamentos em relação ao capítulo. Quando eu faço bem a alguém, eu faço de coração? Eu faço com um verdadeiro sentido de fazer com que aquela pessoa saia daquela situação? Eu faço de coração para que eu possa ver de fato o bem daquela pessoa? Ou eu estou fazendo de uma forma que, no fundo, eu quero apenas mostrar que eu sou
boazinha. E assim, mostrar muitas vezes, a gente não quer mostrar apenas para os outros, mas muitas vezes a gente quer provar para a gente mesmo. Eu preciso provar para mim mesmo que eu sou uma pessoa legal. E quando eu faço uma ação, eu estou verdadeiramente pensando no bem do outro ou pensando no meu bem? Pensando no que aquilo pode trazer de benefício para a minha vida? Ou eu faço aquela ação para que as pessoas vejam e que elas possam me aplaudir? São essas reflexões que, quando a gente começa a ler o capítulo, a gente começa a estudar o capítulo, a gente começa a se questionar, né? Que ainda somos seres imperfeitos, mas de que forma que a gente está vivenciando todos os ensinamentos que o Cristo nos deu? Já falei isso outras vezes aqui, e volto a falar. Quando a gente pega o Evangelho para a gente poder ler, para a gente poder estudar, é preciso que a gente interprete o Evangelho e que a gente coloque todos os ensinamentos do Evangelho no nosso dia a dia. Não basta eu ler, não basta eu estudar, não basta eu estar aqui conversando, ouvindo as palestras, participando de um tratamento espiritual, se eu não quiser verdadeiramente aplicar os ensinamentos no meu dia a dia. De nada vale todos os ensinamentos se eu não colocar em prática. A teoria sem a prática não faz sentido. É um primeiro passo a gente já estudar, a gente já saber a teoria? Sim, já é um grande passo. Se a gente for pegar de repente o nosso passado, eu não queria nem saber quais eram os ensinamentos. Hoje eu já tenho uma curiosidade, hoje eu já quero saber quais são os ensinamentos. Mas o que a gente traz para a reflexão da noite de hoje é: então vamos dar um passo a mais? Ao invés de ficarmos só na teoria, vamos vivenciar o Evangelho do Cristo. Vamos colocar em prática de forma verdadeira. Então é por isso que quando a gente vê o título e a gente fala que o capítulo fala de orgulho e caridade, você fala, nossa, são dois extremos. Como falar disso no mesmo capítulo? E é justamente essa reflexão que a gente traz. A gente vivencia a caridade na forma mais simples da caridade, na forma de querer ajudar, naquele sentimento puro. A esmola que eu dou ao meu irmão é uma esmola para poder ajudá-lo a suprir as suas necessidades? Ou é simplesmente para eu poder me livrar dele? Ah, tá, toma, e saio. Ou é com aquele desejo? Porque as nossas ações, só quem pode avaliar somos nós. E no fundo, a gente sabe exatamente qual é o nosso verdadeiro desejo. Então, todas as reflexões que a gente traz, é sempre, não precisa me responder. É só para a gente se questionar, a gente questionar o que a gente está fazendo da oportunidade que a gente teve. Eu estou aprendendo o Evangelho do Cristo, eu estou colocando em prática, eu estou de fato vivenciando todas as oportunidades que Deus dá diariamente? Ou eu ainda estou na fase de querer aplauso,
E se tiver, não tem problema. Tudo são fases. Mas a gente precisa provar para a gente mesmo. É preciso que a gente admita para a gente mesmo qual é a minha verdadeira intenção. Porque só me conhecendo e sabendo a minha verdadeira intenção é que eu posso modificar. Se você está fazendo e está querendo aplauso, ok, você já teve a sua recompensa, que é o reconhecimento da terra. Mas quando eu faço de forma verdadeira, com o intuito de verdadeiramente ajudar, sem ostentação, para fazer de fato bem, eu já tenho o meu benefício, porque antes de fazer para o outro, o sentimento ele vem interno. Então, quem é a primeira pessoa a ser beneficiada? Sou eu também, porque vem um sentimento de amor, vem um sentimento de gratidão por termos a oportunidade de poder estender a mão a um irmão. E muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu tenho tão pouco. Como eu vou ajudar alguém? Eu mal tenho de comer na minha casa. Como eu ainda vou ter que ajudar a outra pessoa? Eu ainda não tenho a capacidade de dividir o pão com o meu irmão, porque eu tenho apenas um. E eu preciso dividir ele para o meu almoço e para a minha janta. Mas existe apenas a caridade material? Não. Existe também a caridade moral. E mesmo a caridade material, mesmo quando a gente fala de uma caridade material, nesse capítulo, ele ainda traz para a gente a passagem do óbolo da viúva, que é uma passagem lindíssima, de grandes ensinamentos para a gente, que é assim. O óbolo da viúva nos conta que Jesus estava num templo e ele estava sentado à frente da vasilha onde colocavam as oferendas, né? Onde as pessoas iam lá e davam as suas ofertas, davam as suas contribuições. E aí vinham os grandes homens e davam grandes quantias, depositavam um valor X, valor Y, grandes quantias. E de repente se aproxima uma senhora onde tinha apenas 2 moedas. E ela vai, tira e dá essas 2 moedas. Na mesma hora, Jesus chama os discípulos e mostra. E fala para eles: a quantia que essa senhora deu é muito mais valiosa do que de todos os outros que deram. Porque os outros que estavam dando, eles estavam dando o que era supérfluo para eles, o que estava sobrando. E aquela senhora, ela deu tudo que ela tinha para sobreviver. Então fica uma grande lição para a gente, que não importa, não é a quantidade. O que importa é o que está dentro do nosso coração. Qual é a intenção que a gente tem? Eu tenho só uma moeda, mas eu vou partilhar, porque eu sei que amanhã eu tenho a oportunidade de ganhar outra moeda. E de repente o irmão que está ao meu lado não tem a mesma oportunidade que eu. Então a gente tem que dividir. É fazer com o outro o que a gente queria que fizesse com a gente. É enxergar aquele irmão como irmão mesmo de sangue, como se fosse um irmão de sangue.
como se fosse uma pessoa querida, que é, porque todos nós somos queridos uns aos outros. Se não precisássemos nos encontrar nessa vida, se não fôssemos tão caros uns para os outros, nós não teríamos nos encontrado. Então, cada pessoa que passa na nossa vida, que seja um mendigo que bate no vidro do seu carro pedindo ajuda, ele é importante para você, porque se ele não fosse, ele não estaria aparecendo para você naquele momento. Então vamos partilhar, e muitas vezes as pessoas falam, mas ele vai usar o dinheiro para isso, para aquilo. O que importa? Não importa o que ele vai fazer. Eu não sou responsável pela ação do outro. Eu sou responsável pela minha ação, pelo que eu estou fazendo. Porque a pessoa mente. E se ela estiver falando a verdade? Não cabe a mim julgar. Não sou juíza. E por mais que eu seja juíza aqui na terra, eu não sou uma juíza da divindade. A gente tem que lembrar, antes de julgar o ato do outro, é que a gente também erra em outras situações, mas nós também erramos. E por mais que de repente o seu coração não peça para você poder dar, não existe só a caridade material, existe a caridade moral, a caridade espiritual. Seu coração não pede para que você dê o dinheiro, faça uma caridade ainda maior por aquele irmão. Eleve o pensamento a Deus e peça de todo o coração para que Deus ilumine aquele irmão. Para que Deus possa dar o conforto que ele precisa. Porque todos nós temos possibilidades de oferecer uma caridade espiritual, uma caridade moral. Muitas vezes a única coisa que a pessoa precisa é um sorriso. Quando o Alex fala que eu sou a garota sorriso, eu fico muito feliz por isso. Porque quantas pessoas passam um dia inteiro sem receber um sorriso? E muitas vezes quando você chega perto da pessoa e fala bom dia, você tem a oportunidade de mudar o dia daquela pessoa. Hoje em dia a gente agora está andando tampado, né? A gente não tem mais como mostrar o sorriso, por enquanto. Mas a gente pode sorrir com os olhos. Os nossos olhos falam muito mais do que 1000 palavras. Você dá um bom dia, desejando que todo aquele sentimento bom chegue para aquele irmão. E ele vai sentir. Muitas vezes as pessoas precisam apenas de um ouvido para poder desabafar. Mas a minha vida é muito corrida. Não tenho tempo para isso. Será? 10 minutinhos do seu dia para poder escutar uma pessoa que pode transformar a vida daquela pessoa. Será que você não tem mesmo 10 minutos do seu dia para ouvir, para fazer uma prece? Muitas vezes a gente fala, gente, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é rezar. A única é a coisa mais valiosa que você pode fazer por alguém. É fazer uma prece. Quantos de nós andamos desiludidos, sem esperança? E quando a gente fala, meu irmão, tenha fé, Deus sabe o que faz. Uma folha não cai no chão se não for da permissão divina. E isso pode mudar o dia daquela pessoa que muitas vezes estava pensando em fazer cometer até uma besteira maior.
E o fato de você parar, escutar e falar que Deus te abençoe, isso pode mudar a vida de uma pessoa. Então a gente não precisa ficar preso à esmola material. A doação material é importante? Óbvio. Porque nós vivemos no mundo material. Então a gente precisa do sustento material ainda, né? Mas muito mais importante que o material é o espiritual. É você poder guiar alguém para o caminho. Porque hoje o material vai suprir momentaneamente a necessidade daquela pessoa. A caridade moral não. Uma conversa pode transformar a vida de alguém. Não é tão bom quando a gente conversa com alguém que aquela pessoa fala uma frase que você fala, é isso que eu precisava. E por que não ser essa pessoa para dar o clique na outra? E muitas vezes a gente é até mal interpretado. Você vai com a intenção de ajudar e a pessoa te recebe com o quê? Com 1000 pedras na mão. Mas a gente tem que lembrar que cada um só dá aquilo que tem. Eu não posso dar amor se eu não tenho amor dentro de mim. Eu não posso dar alegria se eu não tenho felicidade dentro de mim. Então que nós possamos ter também a caridade de entender que cada um só dá aquilo que tem. Às vezes a gente fala, não vou mais conversar com o ciclano. Não é possível, toda vez que eu vou conversar é só pancada. É só pancada. Será que não é só isso que ele tem a oferecer? E você, com o seu amor, pode transformar aquela pessoa. E a gente também não sabe, né? Pode ser que no passado a gente também só tenha dado pancada. Então, de repente, é o que eu preciso nesse momento. É levar a pancada. Para que eu possa também aprender. 2020 veio para nos ensinar isso. Foi um ano muito difícil, mas que eu tenho certeza que todos nós aprendemos. Muito, com todos os ensinamentos. Eu tenho só 5 minutos, né? Alex apareceu. Mas então a mensagem da noite de hoje é justamente essa. Para que a gente possa refletir como estamos vivendo, como estamos levando a nossa vida. Se de fato eu estou vivenciando o Evangelho, ou se eu ainda estou apenas na aparência. Eu quero encerrar com uma pergunta do Livro dos Espíritos, e eu vou pedir licença a vocês porque eu vou ler, que tem a ver com o capítulo. É a pergunta 888 do Livro dos Espíritos, letra A, e fala assim. Kardec pergunta aos espíritos: vós reprovais a esmola? E quem vem nos responder é São Vicente de Paulo. E olha que resposta maravilhosa. Então a pergunta é: vós reprovais a esmola? E aí São Vicente responde: não. Não é a esmola que é reprovável, é muitas vezes a maneira como é dada. O homem de bem que compreende a caridade como Jesus vai até o infeliz sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto no ato quanto na forma.
Um serviço que nos é oferecido com delicadeza tem seu valor aumentado, mas se é feito com ostentação, a necessidade pode fazer com que seja aceito, porém o coração não se sente tocado. Lembrai-vos também que a ostentação tira, aos olhos de Deus, o mérito do benefício. Jesus ensinou que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ensinando a não ofuscar a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O temor da humilhação tolhe o verdadeiro pobre, que sofre sem se lamentar. É a esse homem verdadeiramente humano deve procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nunca vos esqueçais de que o espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa a um inferior diante de qual mesmo deveres a cumprir. Sede caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola que dais friamente àquele que ousa pedir, mas vos leve ao encontro das misérias ocultas. Seja indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes, em vez de desprezar a ignorância e o vício. Instruí-os e o moralizai-os. Sede doces e benevolentes para todos que são inferiores. Sede doces e benevolentes mesmo em relação aos seres mais insignificantes da criação, e terei obedecido à lei de Deus. Então é com essa mensagem que a gente encerra a nossa conversa de hoje. Que possamos ser benevolentes com os nossos irmãos. Que possamos ter a caridade verdadeira dentro de nós. E que a nossa mão direita não saiba o que dar à nossa mão esquerda. Que possamos fazer isso silenciosamente, mas com o coração cheio de amor e cheio de vontade de ajudar verdadeiramente. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.